Como podemos, afinal de contas, escutar o Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos agora mergulhar na palavra do Evangelho, que está em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Diz assim: Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é o melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Bom, quero destacar com vocês aqui quando há a primeira resposta. O primeiro mandamento é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, a palavra ouvir, né? Provavelmente você deve ter já escutado sobre isso, que o primeiro mandamento é este Shema, né? Ou seja, escuta, Israel. E aí eu quero trabalhar com vocês esta dinâmica da escuta. A escuta no caminho espiritual, ela começa a acontecer, segundo a Teresa d'Ávila, na segunda morada. Ou seja, quando a alma começa a perceber, através de uma homilia como essa, de uma formação, ou através de uma leitura, ou até mesmo nos relacionamentos, que Deus está comunicando com ela. Ou seja, não é uma voz que fala com ela, mas é alguém que, expressando algo, você percebe ali uma ação de Deus e Deus está te falando. E você vai percebendo que há uma relação das várias coisas que Deus está falando com você. Então, uma coisa vai se ligando à outra e você vai construindo como que através dessas palavras um mosaico, ou seja, pequenas palavras, junta com alguns fatos e você vai construindo um mosaico. Essa é uma capacidade de escuta da qual todos nós na vida espiritual temos que adquirir e ela deve perpetuar na tua história mesmo que você chegue lá na sétima morada. Ou seja, aquilo que se aprende é um instrumento que vai ser usado por toda a vida. Então, se você está percebendo isso já na sua vida, continue, porque é assim que deve ser e você deve ganhar esta ferramenta para toda a sua vida. Porém, existe a escuta da própria voz do pastor. É preciso ouvir esta voz que ele fala diretamente. E aqui eu quero que você tenha atenção também no caminho que deve ser feito. Primeiro, nós precisamos sair do mundo. Mas como assim, padre? Hoje é tão difícil, tanto trabalho, tanta responsabilidade. Sim, você precisa ter um tempo na sua vida, ao longo do seu dia, para parar com a palavra, parar ali com Deus, ou seja, estabelecer um momento de silêncio. Isso vai ser salutar para você, mesmo que você não absorva nenhuma palavra de Deus, só pelo simples fato de você parar, já vai ser bom para a tua saúde mental, porque é tanta informação, tantas coisas que nós recebemos, tantas relacionamentos que criamos por causa das redes sociais, é necessário parar. Então, pare e busque o lugar de silêncio. Padre, mas a minha casa é impossível isso. O que acontece? Aqui há um caminho aonde você começa a falar com Deus o quanto você quer realmente escutá-lo. Porque realmente, às vezes, não tem lugar.
mas eu conheço pessoas que dormem mais tarde ou que acordam mais cedo, ou pessoas ainda que acordam de madrugada, né? É impressionante o número dessas pessoas que têm crescido. Algumas acordam de madrugada para rezar o rosário, seja com o Instituto Hesed, seja com o Frei Gilson, isso é muito bom, mas podem também acordar de madrugada para fazer este momento de silêncio e de escuta, que é mais desafiante, porque é lógico, com um momento de silêncio, um momento de escuta, o sono pesa muito mais do que você estar ali fazendo uma atividade, pelo menos de rezar o rosário. Então, é desafiante, mas você pode também acordar mais cedo um pouco, ali uns 20 minutos, né, antes do seu horário, ou dormir 20 minutos depois, quando as crianças já estão deitadas, ou antes das crianças acordarem. E quando você faz isso, busca este lugar de silêncio e, entre aspas, por causa da correria, você tem então uma exigência, você está dizendo a Deus o quanto você quer justamente escutar esta voz. E ali você vai começar a criar um hábito de levantar mais cedo, um hábito de orar antes de dormir, ou o hábito de acordar na madrugada para orar. Estabeleça esse hábito. À medida que você vai silenciando, você vai começar a perceber as vozes interiores suas, da tua consciência, que te lembra de um trabalho, de uma coisa para fazer. Vai anotando, deixa isso, vai colocando no papel, que à medida que você vai colocando no papel, às vezes isso vai saindo da sua mente. Mas ali é o trabalho de parar, silenciar, pode colocar uma música, um instrumental de fundo, né, de preferência instrumental, para que você não fique fixado em uma letra musical, mas que deixe justamente se encontrar. E ali você deve iniciar um diálogo com Deus. No seu dia, como você pretende que seja, ou como foi, um diálogo justamente colocando para o Senhor como você está, e você vai interromper esse diálogo com silêncio. E você, à medida do tempo, você vai percebendo que nós chamamos de emoções. É como uma voz interior que vai surgindo. Vem uma emoção muitas vezes vem como sentimento, vem uma paz, vem uma serenidade, ok. Depois isso vai se transformar de repente como uma voz, que como eu vou perceber que ela não é minha? Porque você vai perceber que você não constrói um raciocínio, é uma voz direta, é um direcionamento com muita propriedade direto, às vezes vem uma intuição de uma palavra bíblica, vai lá naquela palavra bíblica, lembra-te de uma palavra, tudo isso é como que você vai aprendendo, alguém está aprendendo a andar, e aqui no caso aprendendo a escutar. Então primeiro vem os sentimentos, emoções, ou seja, vem tudo aquilo que passa dentro do nosso coração, consolação, desolações, depois aparecem aí às vezes uma percepção de uma palavra e de repente a voz, que você vai ver que ela é direta, que não passa para o seu raciocínio, ou seja, que você não tem capacidade de ter criado ela, que muitas vezes bate de frente até com o que você pensa, mas tem uma clareza ali no ato de amor. Então começa a aparecer e de repente, com todo este hábito, isso vai começando a ficar ainda mais profundo. Esses dias uma pessoa dizia assim: padre, todo o caminho que eu estou fazendo, né? E a pessoa se emocionava com isso. Ela dizia assim: padre, o melhor presente que eu recebi nesse caminho que estamos fazendo, né? Ou seja, caminho, a vida espiritual, né? Que ela quer dizer, que você também pode fazer, todos nós fazemos, ela foi poder escutar a voz de Deus. Como eu queria que todas as pessoas pudessem escutar a voz de Deus. E é maravilhoso isso. Mas precisa justamente criar este lugar de silêncio, sair das distrações, procurar este diálogo interior com Deus e de repente, porque aqui, meus caros, mesmo que você faça tudo certo, pode ser que essa voz não apareça, porque não é uma questão de método, ou seja, eu faço essa receita e tenho esse resultado. Não, você faz como aquele que se coloca disponível. Quem vai dirigir a palavra a nós ou não é Deus, então Ele tem a soberania, Ele pode fazer isso ou não pode, mas cabe a nós, com aquela coisa de sempre ali, né, colocar, sempre buscar, nós estamos assim: Senhor, me dá, quero escutar. E é lógico, imagine
Imagine um pai que vê o seu filho querendo conversar com ele, querendo falar, querendo se aproximar dele. Você acha que um pai vai resistir isso? Se nós que somos assim, né, aqui homens carnais, né, nós não resistimos a isso, imagine Deus. Então, eu creio que muitos de nós, se formos fiéis, se buscarmos isso, provavelmente receberemos de Deus justamente a escuta da sua voz, porque não tem pai que resista ao desejo de um filho querer estar próximo. Pense um pouquinho sobre isso e vai lá. Comece o seu caminho de escuta a Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.